Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos vocês se conservem assim, para que em breve nós possamos estar juntos novamente. Eu, professor Maurício, venho aqui para gravar mais uma videoaula para nós darmos continuidade ao estudo da função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim. Nas últimas aulas nós vimos como interpretar gráficos, né? Eu mostrei para vocês que um gráfico nada mais é do que você interpretar a relação que existe entre as variáveis y e x, né? No plano cartesiano. Depois nós vimos a taxa de variação da função, que nada mais é do que a razão entre a variação das variáveis dependentes y e correspondente à variação das variáveis independentes x, ou seja, é a razão entre os valores, a variação no eixo y e a variação no eixo x, né? Então, agora nós vamos começar a ver como que nós podemos analisar tabelas. E o problema que eu trago para vocês é este. Qual é o valor de y quando x igual a 20? Eu costumo sempre dizer que a matemática é uma ciência linda, justamente porque ela não é uma ciência fechada. Existem vários caminhos para eu resolver o mesmo problema, né? Ela dá uma extrema liberdade de pensamento para você buscar as soluções, né? Então vamos analisar qual é o valor de y quando x for igual a 20. Toda a tabela ela serve para nós condensarmos dados, né? Na verdade, para nós colocar os dados de uma forma que fica muito mais fácil de ser analisados, né? Você resume o que de repente um grande enunciado estaria dizendo em dados claros numa tabela, né? Essa tabela ela está na primeira linha as variáveis de x e na segunda linha as variáveis de y. Ou seja, esta tabela está relacionando as variáveis y com as variáveis x. Nesse caso, você vai perceber que o y depende do x, né? Existem várias maneiras para que eu interprete essa tabela e eu chegue na resposta do problema. Uma das situações era você usar até a lógica mesmo. Quando o x vale 1, o y vale 6. Quando o x vale 2, o y vale 11. Quando o x vale 3, o y vale 16. Quando o x vale 4, o y vale 21. Quando o x vale 5, o y vale 26. O que você percebe? Que à medida que você aumenta uma unidade na variável x, o que acontece com as unidades na variável y? À medida que você aumenta 1 daqui para cá aumenta 5. Vamos ver se isso acontece na tabela inteira? Quando eu aumento de 2 para 3, eu estou aumentando uma unidade em x. O que está acontecendo com a unidade em y? Aumenta de 11 para 16. Então, daqui para cá eu aumentei 1, daqui para cá aumentei 5. Daqui para cá aumentou mais 1, daqui para cá aumentou 5 de novo. Se eu aumentar de 3 para 4, aumentei 1 de novo. De 16 para 21, aumentou 5 de novo. Quando eu aumento de 4 para 5, aumentei 1 de novo. O que aconteceu? Eu aumentei de 21 para 26, 5 de novo. Ou seja, à medida que eu aumento uma unidade em x, eu aumento 5 unidades em y. O conhecimento é uma coisa fantástica, porque se você tem conhecimento dos conceitos, fica fácil você já de cara interpretar o seguinte, uma das possibilidades. Se à medida que você aumenta uma unidade em x, aumentou 5 unidades em y. Ora, o que significa isso? Que a razão entre a variação de y e a variação de x é o quê? É a taxa de variação da função, que é o valor do a, certo? Então, a razão entre 11 menos 6, que dá 5, dividido por 2 menos 1, que dá 1, 5 menos 1, 5 dividido por 1 dá 5. Né? Então, veja bem, à medida que eu aumento uma unidade em x, eu aumento 5 unidades em y. Então, eu descobri a minha taxa de variação, que é 5.
Bom, isso serve para quê? Serve para você perceber o seguinte. Se eu fizer, então eu sei que a função do primeiro grau é y igual a A vezes x mais b, certo? Onde o A é a taxa de variação. Então, eu sei que o A, neste caso, vale 5, certo? Então, 5 vezes x. Então, 5 vezes 1 dá 5. Quanto falta para chegar em 6? 1. 5 vezes 2, 10. Quanto falta para chegar em 11? 1. 5 vezes 3, 15. Quanto falta para chegar em 16? 1. Se eu substituir o x por 4, 5 vezes 4, 20. Quanto falta para chegar em 21? Falta 1. Se eu pegar 5 vezes 5, vai dar 25. Quanto falta para chegar em 26? Falta 1. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando toda a linha de cima, as variáveis x por 5, e somando 1. Determinei a função do primeiro grau, que representa essa tabela. Então, 5 vezes x mais 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Vamos substituindo o x até o final. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21. E 5 vezes 5, 25. Mais 1, 26. Se eu quisesse determinar o sexto termo, aqui ó, para o x igual a 6, 5 vezes 6, 30. Mais 1, 31. De novo, aumentaria uma unidade aqui em x e aumentaria 5 unidades em y. Muito bem. Se eu quero determinar para o x igual a 20, o que eu faço? Eu acho o f de 20. Substituo o x por 20. Então, y é igual a 5 vezes 20 mais 1. Então, y é igual a 100, que é 5 vezes 20, mais 1. Então, o y dá 101. Ok? Isso aí. Muito bem. Então, eu já encontrei a resposta, que é 101. Quando eu falei em termo, me veio à cabeça uma outra situação, um outro conteúdo matemático, chamado progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É toda a sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é sempre o termo anterior somado uma constante. E essa constante é chamada de razão da PA, ou razão da progressão aritmética. Ou ainda eu posso considerar que toda sequência numérica, onde a partir do segundo termo, onde a diferença entre cada termo e o termo anterior é sempre a mesma na sequência inteira, que essa sequência, essa diferença sendo sempre a mesma é uma constante, e essa constante é a razão, né, dessa sequência, então eu posso também assim considerar que isso é uma progressão aritmética, certo? Então eu posso observar essa tabela como sendo uma progressão aritmética. Por quê? Porque os números, as variáveis y aqui embaixo estão aumentando de 5 em 5. Então observe, se eu escrevesse assim, a linha de baixo, 6, 11, 16, 21 e 26, tá? Coloquei 3 pontinhos aqui porque se eu quiser continuar essa sequência em x, eu também vou continuar a sequência em y. Posso ir até onde eu quiser, entenderam? Então vamos lá. Isto aqui é uma progressão aritmética. Como que eu sei? Se eu fizer 11 menos 6, dá 5. 16 menos 11, dá 5. 21 menos 16, dá 5. E 26 menos 21, também dá 5. Ora, então isto aqui é uma progressão aritmética de razão igual a 5, certo? E aí eu tenho o 6, quem é? É o primeiro termo? Então, o 6 é o A1, que é o primeiro termo. O 11 é o A2, que é o segundo termo. O 16 é o A3, que é o terceiro termo. O 21 é o A4, que é o 21, né? O A5, quem é? É o 26, porque é o quinto termo. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, eu tenho uma progressão aritmética crescente, porque a minha razão é maior do que zero. Então, eu poderia analisar isto como sendo uma PA. E como que eu faria para determinar o 20º termo? Utilizando o termo geral da PA. E qual é o termo geral da PA? AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Onde o N é a posição do termo na sequência. Então,
eu quero determinar quem? Eu quero determinar o A20, né? Ou seja, eu quero determinar o termo que está na 20ª posição. Então, eu vou substituir o N por 20. Então, vai ficar A20 igual ao A1 mais 20 menos 1 vezes a razão. Quem é a razão? É 5. Aqui, ó. Certo? Então, eu tenho que o A20 é igual. Quem é o A1? O primeiro termo. É 6. Então, 6 mais 20 menos 1, 19, vezes 5. Eu tenho uma multiplicação e uma soma. Primeiro eu faço a multiplicação. Então, A20 é igual a 6 mais 19 vezes 5 dá 95. 6 mais 95 dá 101. A mesma resposta. Outra maneira de eu interpretar esta tabela. Então, eu posso relacionar uma progressão aritmética a uma função do primeiro grau, desta forma, né? Quando eu tenho o valor do B, eu posso associar uma PA a uma função polinomial do primeiro grau, uma função afim, ok? Uma outra maneira de você fazer esse exercício era você continuando, né? E somando 5 de cabeça até chegar no 20º termo. Mas, o 20º termo ainda é um termo baixo. Se fosse por exemplo, do 183º termo, o A283, ficaria muito difícil você fazer isso. Então, o conceito, o conhecimento, ele serve para nos auxiliar na forma de facilitar a nossa compreensão dos problemas e a sua resolução, ok? Então, apresentei para vocês como que nós podemos relacionar tabelas, analisar tabelas. Na verdade, toda tabela é uma relação entre variáveis, é uma relação entre dados. No caso aqui, é uma relação entre as variáveis y e x. Então, eu mostrei para vocês uma resolução através da função do primeiro grau e mostrei para vocês uma resolução através da progressão aritmética. Ou também a gente pode resolver pela lógica, como eu também falei para vocês, ok? Por qualquer caminho que você siga, a resolução do problema tem que levar à mesma resposta, ok? Obrigado pela atenção, espero que vocês fiquem bem. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima. E muito rock and roll. Yeah!